engrandecendo o nome do nosso Deus, né? E estamos alegres, né? Porque o Espírito Santo nos concede a cada dia essa alegria, né? De estarmos na presença do Senhor. Estávamos vindo, né, do trabalho, aí parece que tudo quanto é lugar que verificava os trânsitos, tudo engarrafado para vir para cá. Eu falei, meu Deus, que mistério é esse? Mas o Senhor vai abrindo os caminhos e vamos chegando na casa do Senhor, né? Graças a Deus, né? E eu estou com essa honra, né, de trazer a partícula da palavra de Deus nessa noite. E para a honra e glória do nosso Deus, eu gostaria de nós estarmos louvando o Senhor, né, com a ajuda do nosso amado irmão Diácono José Rodrigues, que vai trazer esse louvor, né? Eu vou ficar nesse momento também adorando o Senhor junto com esse louvor que o nosso irmão tem aqui preparado em relação à palavra. Saudação da amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Esse louvor é um louvor de preparação para nós receber a palavra de Deus. Ele nos convida para nós ficar de pé quando eu começar o louvor, para que nós podemos ver o que Deus vai falar através do seu servo, que é o irmão Sérgio. Creio que ele vai falar coisas maravilhosas, mas eu não queria ficar só nessas palavras. Eu queria também dizer que quão bom é estarmos em união dentro da palavra de Deus, como diz o Salmo 133. E eu estava observando no domingo passado a união da igreja de uma maneira tão maravilhosa que eu acho que não teve aqui quem não chorasse com o que aconteceu no domingo passado e no outro, quando a irmã Norma foi curada aqui de um caroço que eu não sei qual era o caroço, mas eu só senti que a igreja glorificava o nome do Senhor, estava tudo em união. Glória a Deus. Nós orando e sentindo a presença de Deus, a gente chorava e via que Deus estava operando. Amados, dentro dessa igreja já aconteceu tantos milagres, Deus já operou de tal maneira que eu vou te contar, viu? Só uma igreja unida como é esta igreja. E eu digo com convicção, por experiência própria, e que muita gente aqui estão aqui na igreja conhece o meu passado, de o médico chegar e me dizer: seus rins estão podres. Nós temos que fazer o máximo de possível para tirar eles em 15 dias, porque o seu rim esquerdo está virado lama e o direito já está complicado. O irmão Sérgio aqui é testemunha. A irmã era assim, que foi ela que, através do Senhor enviando ela, é que me deu palavra de ânimo. Meu irmão, foi uma coisa maravilhosa. Quando aquele médico, aquele capitão do exército, que era do meu plano, me disse que assim eu estava, que eu me encontrava, aquilo me arrasou. Mas na mesma hora eu disse: eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus. Eu num dia de segunda-feira, porque esta obra que hoje nós estamos aqui, era ela que administrava, ela era que estava de frente. Depois, por causa de muitas viagens que ela tinha que fazer, essa obra ficou nas mãos da irmã Aninha. E eu trabalhava com ela aqui toda noite ali na portaria, porque naquele tempo não tinha ninguém escalado na portaria, mas eu vinha ali. E eu comecei a orar a Deus. No mesmo dia eu cheguei e disse para o Senhor: se for possível, afaste de mim este caso, mas tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Meu amado, eu nunca me esqueço e nem me canso de dar esse testemunho, porque foi uma coisa maravilhosa. Eu arrasado, mas confiando em Deus. E eu ali naquela portaria, uma noite, na hora que ela fez aqui a busca do Espírito Santo, nas orações dela, ela levantou-se daqui, ela foi lá e quando chegou, falou comigo, através do anjo do Senhor falou comigo: o Senhor manda te dizer
que a tua doença não é para operação e nem para morte, mas para honra e glória do Senhor. Meu irmão, eu vou te contar uma coisa. Você achar que é pequeno demais, que você não merece nada, e você receber uma mensagem dessa, você saber que esta mensagem que está sendo passada para ti através de uma serva de Deus é uma mensagem de Deus. Você não sabe nem o que faço. Eu fiquei aqui pasmo, eu só comecei a chorar e agradecer a Deus. E isso foi cumprido. Deus me curou, como ela disse aqui, Ele dá em novo, Ele dá tudo novo para a gente, é só nós ter fé. E eu estava vendo que, através das nossas orações, essa igreja, Deus está presente, Ele está fazendo a obra, como eu tenho certeza. Domingo nós estávamos aqui, numa união, todo mundo orando pelo filho da irmã Francisca. E eu tenho certeza que Deus está diante deste negócio, Deus está diante dessa obra, e em nome de Jesus, Ele já está curado para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele também é um servo de Deus, e Deus não desampara o seu servo. E se Ele fez em mim, fez na irmã Norma e muitas mais pessoas, Ele vai fazer também no irmão também. Em nome de Jesus, nós vamos viver a vitória dele, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Então nós vamos agora louvar o Senhor. O irmão Jorge vai me acompanhar aqui. E nós vamos, através desse louvor, nós vamos convocar a igreja para prestar atenção e abençoar a palavra que vai ser dita hoje. Levanta, igreja, vamos nos alimentar, porque Jesus vai falar, prepara teu coração. Ele te ama e se tu crer, dá-lhe glória e leva a sua vitória no final da pregação. Levanta, igreja, vamos nos alimentar, porque Jesus quer falar, prepara teu coração. Ele te ama e se tu crer, dá-lhe glória e leva a vitória no final da pregação. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus e agora vamos ouvir a santa palavra de Deus. Glória a Deus, né? Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Quero mais uma vez cumprimentar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, registrado em São Mateus, capítulo 14.
Vamos ler aqui. A partir do versículo 25. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de poder e glória, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, Criador do céu e da terra. Na beleza da tua santidade, ó Pai, nós te pedimos, Senhor, perdão pelas nossas falhas, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor, que o Senhor venha nesse momento, Senhor, usar-nos, ó Pai, como instrumento nas tuas mãos, Senhor, não para falar aquilo que todos querem ouvir, mas para falar aquilo que só tem para dizer o coração de cada um, Senhor. Dá um coração arado, Senhor, para que todos venham receber a tua palavra, venham se encher da alegria, da unção do teu Espírito, ó Pai. Assim nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja pode ser. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A palavra muito conhecida assim, no sentido já de ser citada do Evangelho do Senhor Jesus, um milagre aqui do sobrenatural, né? De quando Jesus estava andando pelas águas, ali naquele momento. E ali, essa parte aqui, ela me chama muito a atenção em relação a exemplo para a nossa vida no dia a dia, porque nós observamos aqui, né, que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, diz isso no versículo 24. Então estavam passando ali uma certa dificuldade, um certo medo no seu coração. E naquele instante em que eles estavam passando aquela dificuldade, ali Jesus se aproxima deles por intermédio ali do andar de Jesus por cima das águas. É uma coisa que nós vimos que está fora da lei da física, né? Uma pessoa andar sobre as águas. E ali, naquele momento, eles estavam totalmente tomados pelo medo, que eles nem perceberam que era o Senhor Jesus que estava chegando a eles. E muitas vezes nós deixamos isso acontecer conosco. O medo na nossa vida, ele não é uma coisa boa para nós. O medo, nós vemos que ele é o inverso da fé. O medo, ele nos traz assim uma ausência de fé, falta de confiança no nosso Deus. Então, quando nós temos medo de alguma coisa, medo de enfrentar alguns problemas da nossa vida, é porque nós não estamos confiando no nosso Deus. E a palavra de Deus, olhamos ali em várias partes, né, dizendo: não temas. Muitos teólogos aí já informaram que tem 365 vezes a palavra não temas na Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Deus tem essa preocupação conosco, para que nós não venhamos a ter medo. Por quê?
Porque se nós estamos tendo medo, não vamos atrair para nós aquelas coisas ruins que nós estamos temendo. Verdade. Então ele fala, não temas. Tem passagem que nós vemos assim, ó, crê somente. Olha que maravilha o Senhor. E ali, o Senhor, ali fala no versículo 27, Jesus, porém, falou logo dizendo, tende bom ânimo. Primeiro instante, né? O Senhor falando, tende bom ânimo, para você ficar animado, é para você não se entristecer. Então, como que você passando uma tempestade, a água sacudindo ali ele, naquele momento ali, aquele problema grande que eles estavam passando, como que eles vão ficar animados? Mas o Senhor fala, tende bom ânimo. Então nós temos que, no momento da nossa dificuldade, olharmos para esse problema e não ficarmos desanimados. Temos que ter bom ânimo, porque quando nós confiamos no nosso Deus, isso nos traz alegria e a certeza que nós vamos enfrentar essa dificuldade e vamos vencer. Estamos observando aqui a palavra de Deus, fala também o Senhor falando com o povo de Israel. Ele fala ali, quando logo depois Moisés termina ali o seu ministério, e ali ele foi ali descansar no Senhor, nós temos Josué trazendo ali o povo de Israel para que fosse seguir o caminho de Canaã. E ali o Senhor dá a orientação para Josué naquele momento, né? E fala com ele, muito conhecido, né? Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E isso é conosco também. O Senhor fala com isso conosco a todo instante sobre isso, para nós não ficarmos pasmados, para nós termos bom ânimo, porque o Senhor quer nos usar na obra do Senhor. O Senhor quer nos usar na vida do dia a dia, para nós darmos testemunho de alegria para aqueles que nos cercam. As pessoas olharem para nós assim e falam assim, nossa, aquela irmã ali, olha, aquele irmão passa dificuldade, mas ele está sempre alegre, com ânimo e acreditando que vai ter a vitória, e ele consegue a vitória. Daqui a pouco vem outro problema, ele vai com ânimo, enfrenta e dá a vitória. Aí eu vou querer esse Deus também. Olha aí, essa é a melhor pregação, a pregação pelo testemunho, né? Às vezes, né, nós somos tão afrontados pelo inimigo que nos desanimam, como muitos falam aí no mundo da vontade, né, de chutar o balde, né? Essa não é a linguagem do cristão. Nós temos que ter bom ânimo, como ele falou assim, tende bom ânimo. E logo em seguida tem nesse versículo 27 fala, tende bom ânimo, sou eu, o grande eu sou, novamente aqui se colocando. Olha o grande eu sou a videira, eu sou aquele que segura pela mão direita, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou aquele que te ajuda. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ele fala ali, sou eu, o grande eu sou, se colocando na nossa frente a todo instante. Ainda que ele esteja ali andando pelas águas ali, ainda que ele esteja ali abrindo o mar para nós passarmos, nós temos que saber que tudo isso, essas vitórias, é o grande eu sou nos ajudando. E se você está passando por essa dificuldade, está tendo tempestade na sua vida, creia que o Senhor está falando, tende bom ânimo, sou eu. E aí ele diz assim, olha, não temais, porque nós estávamos falando, não temais. Nós não temos que ter medo, porque nós agora somos lavados, remidos pelo sangue de Jesus.
Nós não temos que ter medo da afronta do inimigo, porque nós somos propriedade do Senhor Jesus. Fomos comprados pelo sangue ali carmesim, foi um preço caríssimo, sem nós merecermos, mas nós estamos assim recebendo essa vitória, porque Deus, Ele tem compaixão de nós pela sua misericórdia, não é pelo nosso merecimento, mas graças a Deus que nós servimos um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que nos ajudou, dando o seu Filho por nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então nós não devemos ter medo, de maneira nenhuma. Nós temos que ter fé, cremos no nosso Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. E ali, no versículo 28, responde-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha aí o sobrenatural que Pedro estava ali naquele momento, defrontando ali com aquela ação. Muitos ali dentro do barco, às vezes até caçoaram dele, riram dele, mas ele foi o único que teve coragem de falar para o Senhor Jesus: Senhor, eu quero ter contigo, eu quero andar sobre as águas. Vamos falar com Deus também dessa maneira, porque o Senhor, Ele quer que nós tenhamos essa fé de mover o sobrenatural, de nós olharmos para as pessoas que estão perecendo, orarmos para ela, e vamos assim entregar em oração aquela pessoa, e vamos crer que aquela pessoa vai ser liberta para a honra e glória do nosso Deus. Olharmos para a pessoa que está passando por aquela enfermidade, nós vamos orar por aquela pessoa e crer que aquela enfermidade vai ser tirada para a honra e glória do nosso Deus. Como já foi dado aqui o testemunho aqui, o irmão acabou de falar aqui que já foi curado, das curas que ele tem visto aqui nessa igreja, e assim por aí afora o Senhor tem operado, que é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje, o Deus de sempre na nossa vida. Creia que o Senhor também, Ele quer te usar andando sobre as águas, sobre o sobrenatural das nossas vidas. O Senhor quer nos usar para que podemos assim olharmos para aquela pessoa, ou observarmos que ela está precisando de ajuda e falarmos a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que cura, porque nós somos o Filho do Senhor, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e não podemos temer e nem ficar pasmado. Temos que ter bom ânimo na certeza que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Quem crê, dê glória a Deus. Isso assim, eu certa vez, eu contei uma vez quando estava lecionando, dando aula na escola bíblica dominical, aí eu falando para a turma que eu estava no local de praia, e eu vinha com esse desejo, um novo convertido ainda, mas buscando a presença do Senhor, o batismo do Espírito Santo. E quando eu vi essa palavra, eu falei: Senhor, eu quero andar sobre as águas também. E aí eu saí mais cedo, sem ninguém ver, peguei um barquinho, e aí eu preparei assim o barquinho balançando, aí eu fui botar os pés assim. Quando eu botei assim, que eu dei o primeiro passo, eu afundei e não andei sobre as águas. Mas o Senhor falou comigo que o Senhor, Ele tem um mistério na vida de cada um, de uma maneira, Ele faz da maneira que Ele quiser. E somos nós, somos nós que pedimos ao Senhor as nossas bênçãos. E assim eu contei, dando aquele exemplo, e saí, e logo depois veio uma irmã e veio falar comigo à parte, dizendo: irmão, como é que você conta uma história dessa? Uma história que foi ali uma perda, que não foi um sucesso. Você foi andar nas águas, sobre as águas, mas você afundou. Por que você contou isso? Não tem vitória nenhuma disso. Eu falei: não, meu irmão, eu não andei sobre as águas, mas eu tentei andar sobre as águas. Falei só isso para ela. Então, irmão, pode ser que ainda nós não venhamos alcançar naquele momento,
a nossa vitória que nós estamos desejando, de andar sobre as águas, de fazer o mar abrir, né? Porque Deus que está no controle, é Ele que sabe, mas você está tentando buscar de Deus as vitórias na sua vida, e muitas vezes nós nos sentimos assim, tão assim pequenino realmente como nós somos, né? E não achamos que nós somos justos para podermos alcançar as vitórias, que nós não somos merecedores, realmente nós não somos, mas o sangue carmesim, o sangue que ali foi derramado na cruz do Calvário, Ele fez ali sobre a nossa vida. Quando você reconheceu que Jesus foi o Senhor da sua vida, que aquele sacrifício serviu para a expiação dos seus pecados, você agora ali passou a ser agora filho de Deus. E quando você agora sendo filho, você também é co-irmão do Senhor Jesus, e você com a fé, e ali você praticando, falando com o Senhor, nesse momento que você está em dificuldade, crendo, vai se cumprir ali, quando o Senhor fala, aquilo que pedisse ao Pai em meu nome eu farei. É promessa de Deus. Então nós temos que ler a palavra, para aumentarmos a nossa fé, e podermos assim, pedirmos para nós, a vitória que o Senhor tem para cada um. Porque está decretado na sua palavra. Nós vimos que no livro de Daniel, ali, tem uma promessa de Deus, que depois de um certo tempo, ali o Senhor estaria libertando o povo de Israel. E ali aquele homem de Deus, olhando na palavra, ele viu que aquele tempo já tinha se cumprido, e aí não tinha acontecido nada, e ele começou a clamar, e o povo de Israel foi liberto ali, para a honra e glória do nosso Deus. Então o Senhor, em todas as partes da Bíblia, nós vimos ali que o sobrenatural tem acontecido, porque nós fizemos a nossa parte. Aquelas pessoas, aqueles homens e mulheres de Deus, foram abençoados, porque creram no poder de Deus, fizeram a sua parte. Como nós vimos, né, passagem, né, o povo de Israel, Josué, ali, levando o povo de Israel, foi orientado ali, para que naquele momento que eles enfrentaram, viram aquela muralha de Israel, ali o povo de Israel viu aquela muralha de Jericó. Não era promessa de Deus para eles chegarem a Canaã? Deus poderia naquele mesmo instante derrubar aquela muralha, mas teve orientação, o anjo do Senhor, falando com Josué, falando para que o povo viesse rodear aquela muralha, e aquele povo ali foi orientado que eles viessem a rodear, sem falar nada. Então nós observamos que ali, quando o povo de Israel começou a rodear aquelas muralhas durante 7 dias, e no 7º dia eles rodearam mais 7 vezes, aquele povo ali, eles estavam sendo caçoados com aqueles moradores de Jericó, vendo aquele pessoal rodeando lá, e rindo deles, e eles não falavam nada. Por quê? O anjo do Senhor falando, porque poderia acontecer de alguém começar a murmurar, alguém começar a reclamar, e nós estamos fazendo isso aí à toa, aí não está adiantando, e aí começa a perder a bênção. Para nós alcançarmos o sobrenatural, nós não podemos ficar nos martirizando pela dificuldade que está passando. Temos que crer que nós vamos rodear e a muralha vai ser derrubada. Nós estamos rodeando e a muralha vai ser derrubada. Eu estou rodeando pelo primeiro dia, eu estou rodeando pelo segundo, e ao terceiro, eu estou vendo na campanha, eu estou vendo na oração, eu estou vendo na vigília, e lá em dezembro, lá eu vou cantar o hino da vitória, em nome de Jesus. E aquele povo ali foram crendo sem murmurar, e assim o Senhor pegou no 7º dia, pela orientação daqueles anjos, eles deram um brado de vitória, e pela honra e glória do nosso Deus, pelo poder do nosso Deus, aquela muralha caiu por terra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E assim também que o Senhor quer fazer contigo. Você tem que confiar no sobrenatural de Deus na sua vida. Creia que você tem a unção do Espírito Santo dentro do seu interior, para que você venha orar por essas pessoas e elas serem libertas. Cada dessas pessoas
sejam curadas. E assim, porque Deus quer te usar nessa terra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ali nós vimos uma coisa importante. Quando o apóstolo São Pedro, ali naquele momento, ele fala com o Senhor: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Aí nós olhamos logo em seguida uma frase que o Senhor Jesus fala com maior naturalidade, simplicidade, fala: vem! Louvado seja o nome do Senhor, vem, porque isso é a vontade de Deus. Ele quer que você ande sobre as águas, Ele quer que você faça o mar se abrir, e aí as pessoas vão ali ver que você realmente é usado por Deus, que você é um filho do Senhor, o filho das luzes, que vai criar possibilidade para que as pessoas sejam abençoadas por intermédio de você. Então vem, ele fala: vem. E Pedro desceu ali do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, e começou a andar. E aí ele andando sobre as águas, olha que maravilha, aí ele começa a andar em direção a Jesus, e vai olhando para o Senhor e está andando sobre as águas. E assim, de repente, vem um vento, aí ele começou a olhar para o lado, começou a olhar, ver a dificuldade, e o que aconteceu? Ele começou a afundar. Muitas vezes na nossa caminhada, nós temos essa dificuldade. Nós começamos a caminhar em direção a Jesus, começamos a fazer o sobrenatural, e aí quando começamos a olhar os problemas que estão assolando a nossa vida, nós desistimos de andar em direção a Jesus e começamos a afundar. De maneira nenhuma nós devemos olhar, como falamos, não devemos nos martirizar com a nossa dificuldade, porque é isso que o inimigo tenta fazer. É isso que o inimigo tenta fazer na nossa vida. Ele tenta fazer que você venha sofrer com aquela dificuldade, venha desanimar de estar na presença do Senhor. Então, essa palavra desta noite, ela diz para que nós venhamos a continuar a andar sobre as águas em direção de Jesus, que nós possamos sempre olhar em direção de Jesus, não venhamos a olhar a dificuldade do irmão, o erro do outro irmão, que aí nós vamos começar a afundar. Isso é natural, muitos já afundaram por essa questão. Às vezes, quando eu estou falando da palavra de forma individual, que eu fazia quando eu estava trabalhando na editora, eu vinha para casa no trem, fazia evangelismo no trem com os irmãos, e aí o Senhor agora me colocou nesse propósito, está trabalhando com táxi. Agora o evangelismo é pessoal, tem pessoas que fazem do banco de trás ali uma maneira de ela soltar, falar comigo assim, coisas que não teria coragem de falar para os seus parentes, amigos, começa a soltar, e você começa a falar de Deus, e às vezes você descobre ali uma pessoa que já foi uma pessoa na presença de Deus, que já aceitou Jesus, que está desviado, porque você vai perguntar, porque fulano fez isso, e que o pastor fez aquilo e tal. Aí justamente a mesma coisa, igual a Pedro, olhou as dificuldades, olhou os problemas e afundou. E a gente tem que dar aquela palavra, meu irmão, o Senhor fez você entrar nesse carro é porque Ele quer que você continue caminhando em sua direção. Essa palavra que nós temos que dar, não ficar apoiando a pessoa nessas questões que eles estão falando. Fala para esquecer isso, olha, volta por terra, todo esse pensamento. Lembra das coisas maravilhosas que Deus fez na tua vida, lembra dos livramentos que Deus tem feito na tua vida, e começa a falar para a pessoa das bênçãos que Deus já fez na vida dele e que Ele tem ainda para fazer para ele para sempre, para que ele possa voltar a caminhar em direção de Jesus. Então, nós temos essa palavra para a nossa vida, mas também para trazer por aqueles que estão afastados da presença do Senhor. E assim, quando Pedro começa a afundar, ele grita ali uma palavra importante, né? No versículo que ele diz assim, olha:
Senhor, salva-me. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, o grande Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquele momento ali, ele estica a mão e segura na mão de Pedro ali e levanta ele naquele mesmo instante ali e tira ele do fundo da água. E aí ele chama atenção: o homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha só. Então nós não temos mais que duvidar de maneira nenhuma. Nós temos que crer que a vitória já foi decretada. Eu estava passando aí por uma dificuldade muito grande, né, problemas aí em relação a esse trabalho de táxi, pagando diária, com dificuldade. E aí eu estava pensando assim: olha, vamos fazer um culto de ação de graça pela vitória que vai vir. Pela vitória que vai vir. Quando a vitória chegar, vamos fazer o culto de ação de graça. Aí a minha esposa falou assim: não, nós vamos já fazer o culto de ação de graça antes de acontecer a vitória. E aí eu fui lá em casa com os irmãos lá, os vizinhos lá perto de casa. Aí fizemos o culto de ação de graça lá em casa. E a vitória já foi decretada na minha vida. A vitória já chegou, já pude estar trabalhando agora com o meu carrinho sem precisar de ficar pagando diária. O Senhor vem abençoando nesse sentido, porque eu creio, não é porque eu mereço, mas é porque Jesus tem uma obra na vida de cada um de nós. E eu não estava mais trabalhando na obra devido à dificuldade que eu estava passando em relação o trabalho para poder cumprir ali o pagamento da diária do carro. Não estava tendo tempo de nem comparecer à casa do Senhor, só ficava glorificando o Senhor pelo rádio, pela televisão. E não é muito bom, como foi dito aqui, que nós estejamos sempre em união com os irmãos, louvando. Quando eu cheguei aqui nessa igreja abençoada, e todo mundo me abraçando, aquele calor, aquilo com meu coração se alegrando, eu já fui sendo renovado pela unção do Espírito. É muito gostoso, irmão. Não, quando a gente ficar desanimado, ficar em casa, não fique em casa não, que é pior. Vamos ver aqui que é o laboratório, aqui que é o consultório médico, né? Onde nós vamos louvando ao Senhor, e aí, à medida que nós vamos louvando, a glória desce, e a bênção vai chegando na nossa vida, e nós vamos nos alimentando da palavra de Deus. À medida que vamos nos alimentando, a nossa fé vai aumentando, e à medida que a nossa fé aumenta, nós vamos se chegando mais a Deus, vamos chegando em direção a Ele, e assim podemos nos encher da unção, da alegria do Espírito Santo, de uma tal maneira que começamos a transbordar por aqueles que estão ao nosso lado. Porque essa promessa que o Senhor tem conosco, né? Como diz as Escrituras, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão do seu interior. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E não é diferente com cada um de nós aqui, ó. Somos poucos aqui, mas somos verdadeiros adoradores que estão buscando a presença do nosso Deus, e em espírito e em verdade. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Mas antes de encerrarmos, né, eu gostaria de estar fazendo uma oração nesse momento, para que o Senhor venha nos encher, nos capacitar, para que possamos mover o sobrenatural. Antes da oração, vamos louvar o Senhor rompendo em fé? Vamos embora, vamos romper, pedir o irmão para nos ajudar. Vamos fazer essa oração. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não podem impedir de caminhar.
diante de mim não saber andar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá em teu poder, rompendo em fé. Ousadia, amor, mover sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada dia vou viver, rompendo em fé. Agora, igreja, todos juntos. Cada vez que a minha fé é provada. A irmã Francisca, cante, Guilherme. Pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provas são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Vem fé! Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia, vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e poder. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de poder e glória, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Senhor, Criador do céu e da terra, Senhor, na beleza da tua santidade, nós entramos na tua presença, Senhor, para clamar a ti, Senhor, para te adorar, o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor. Nesse momento, Pai, eu peço a ti, Senhor, que só venha, Senhor, com a tua unção, Senhor, sobre o alto da cabeça de cada irmão, de cada irmã aqui presente, Senhor. Aqueles que querem trabalhar na tua obra, vai abençoando agora, Senhor. Aqueles que querem mover o sobrenatural, Senhor, que só chamou cada um, Senhor, o chamado, Senhor, para estar trabalhando nos músicos, na palavra, assim também na oração, meu Pai. Vai agora, Senhor, revestido, meu Pai, com a unção do teu Espírito, meu Pai. Pessoas que querem falar para aqueles que serem libertos, Senhor, vai dando autoridade, Senhor, da unção do teu Espírito, Senhor. Vai assim, ó, abençoando a mão de cada um, que quando for orar para que aquela pessoa seja curada, não seja as tuas mãos, mas seja as mãos tuas, santa, meu Pai, para curar as pessoas ali, para que o seu nome seja glorificado, Senhor. Não é pelo nosso merecimento, ó Pai, mas é para a tua honra, tua glória e todo louvor seja teu, Senhor. E assim nós choramos e te agradecemos na certeza da vitória, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reina não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. As palmas.